Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Estamos fazendo a leitura do livro de Atos dos Apóstolos e, consequentemente, todo o Novo Testamento. Lembrando que estamos fazendo a leitura de um modo natural. Havendo erro, nós vamos corrigir aqui no próprio vídeo, ok? Vamos lá. Capítulo 14, né? Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e de gentios, mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido, alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus juntamente com seus líderes para matá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades de Licaônicas, de Listra e de Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levante-se, fique de pé." Com isto o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua icaônica: "Os deuses desceram até nós em forma humana." A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes, porque eram eles que traziam a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas roupas e correram para o meio da multidão, gritando: "Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afaste dessas coisas vãs e se volte para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhes sustento com farturas e enchendo de alegria os seus corações." Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Então, alguns dos judeus chegaram a Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em falta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: "É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus." Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor
em quem havia confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfília, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Termina aqui então o capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos, e lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado, e o pecado difícil nós vencemos com Deus. Até a próxima, querendo Deus, e aqui embaixo, na descrição, eu coloquei a minha intenção em ter esse canal, lendo você entendendo que é isso que eu quero. E se você quiser ajudar a divulgar, você pode dar um like, você pode se inscrever, você pode compartilhar, e assim você estará juntamente comigo, fazendo a vontade de Deus, que é levar a palavra de Deus a toda a criatura. Um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.